Márcia, o mercado imobiliário aqui em Joinville está aquecendo, hein? Ó, amor, que bom. Tá, toma online, fica É, tranquilo. Então tá ficando bom o mercado imobiliário. Oi, irmão, vamos para lá. tá, Para graças a Deus. cá tá bom é Ah, no Pererê, que é aqui do lado. Bombinha tá começando a aquecer também, em aham. nome de Jesus. Mas espera a galera aparecer aí, Ah, que povo, legal, vai aquecer. vamos, povo de Deus. Um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui, tá, ó. Tamo... Olá, boa noite, shalom a todos. Estamos aqui ao vivo no primeiro Sextou com o Pastor. Vamos aguardar a galera chegar aí. Quando a galera chegar, nós vamos passar para o pastor Jorge, meu amigo Jorginho, falar alguma coisa. Nós estamos aqui convidando por WhatsApp, pelo Instagram. Estamos mandando o link, né? Só um minutinho, mas tá bom. Um frio gostoso aqui em Santa Catarina. Frio maravilhoso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minutinho. Editar privacidade. Pronto. Daqui a pouco vamos esperar a galera chegar, Jorginho. Tranquilo, tranquilo. Cara, gata. Tô mandando escalar uns mistérios aqui, né? No mistério o povo vem, né? Falou mistério, né, Jorginho? Falou mistério, o povo já aparece, né? Mas vamos começar com uma oração, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos, Senhor amado, pela sua graça, pela sua presença, Senhor amado, estamos dando início a Amém. projeto, Senhor, onde nós vamos estar falando do teu poder, da tua graça, da sua glória, onde nós vamos estar ali buscando e ministrando sobre as vidas que vão assistir ao vivo, aqueles que vão assistir depois, Pai, porque o intuito é deixar aqui gravado para a posteridade. Então, em nome de Jesus, Senhor amado, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Somos gratos pela vida do pastor Jorge, pela vida da pastora Lilian, Senhor amado, pela vida das crianças, pela vida, Senhor amado, da Glória a Deus. netinha linda e maravilhosa do Jorginho, Senhor. Em nome de Jesus, somos gratos por essa família. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Né? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Amém. Jorge. Letícia já está conosco. Né? Aí, já gritou aí, ó, cheguei. É isso aí, Letícia. É lá de Caxias do Sul, terra boa. Então, irmão, mostrou meu grande amigo, um cara assim que eu amo demais, ele, a família, os pais dele, né? O Jorge, a Esther, né? Amo demais. Poxa, a Lilian, a esposa dele, as crianças, né? Esqueci o nome da sua filha mais velha, A Bia. a Bia, né? Tem um Pedrão, cara, Pedrão vai se converter aqui para Segura. vida vascaíno, né? Ainda está sendo tricolor, mas Pedrão vai virar vascaíno. Vamos aí, galera, vai entrando, vai comentando, já já nós vamos começar um bate-papo. Pastor Jorge Fortunato, carioca como eu, nós somos carioca raiz, o que chia, né? Porque carioca, eu falo para a pessoa, carioca é só quem nasce na cidade do Rio, irmão. Nasceu Duque de É Caxias, isso aí. já é Papa Goiaba. É Niterói. Fluminense, é Fluminense. E, não, às vezes a pessoa nasce em Niterói e fala, eu sou carioca. Fala, não, carioca não, mano. Carioca sou eu, pô. Não, Nasci, nasci no Rio de Janeiro. Carioca Campo não. Grande, né, Fernando? Não, na verdade eu nasci em São Cristóvão. Eu Ah, na, em São Cristóvão. Você é na imperial, então. maternidade Fernando Magalhães. Maternidade Fernando Magalhães. Ah, Pertinho de São Januário, né? Por isso que a gente é vascaíno.
né? Pelo amor de Deus. Para Deus libertar esse negócio de Flamengo aí da carcunda do povo, mas Ninguém é perfeito. é verdade, né, irmão? Ninguém é perfeito. Mas vamos começar, né? Irmãos, esse Sextou com o Pastor é um projeto que eu já tenho no coração há mais ou menos 2, 3 anos de estar conversando, Jorginho, com os pastores online. Eu já pensei em fazer no YouTube um projeto para que as pessoas saibam realmente como é a vida do pastor, né? Geralmente as pessoas tendem a achar que a nossa vida é uma vida de super-herói, é tudo no Manais, é tudo tranquilo, só é avião para lá, avião para cá, hotéis, viagens, né? Existe uma pequena parcela que tem essa vida, mas 95% do pastorado é uma vida de luta, Renúncia, abnegação, né? e, né, uma vida de oração. Às vezes, existem pastores que precisam trabalhar fora e também pastorear, né? Então, esse projeto é para dar voz a esses pastores, para as pessoas verem e entenderem que a vida do pastor é uma vida normal, as experiências, né, as lutas, as decepções que o ministério nos impõe, porque você está tratando com pessoas, então uma hora ou outra vai sofrer uma decepção, não é isso mesmo? O que você acha disso? Isso é certo. Uma hora a gente se decepciona, outra hora a gente decepciona, né? Isso. É, é o convívio, não tem jeito. Ainda mais quando a gente cria uma expectativa em cima de algo que não é verdadeiro, é uma suposição que é feita por alguém, né? Seja por nós ou por outra pessoa. A gente supõe algo e a gente coloca toda a nossa expectativa em cima disso e a gente acaba se decepcionando. Eu digo que não é nem por causa da outra pessoa, é por causa da gente mesmo, né? Que a Isso. gente cria uma expectativa que não é real. Talvez até por um desejo nosso, por uma necessidade, por uma vontade, aí a gente acaba decepcionando e se decepcionando, né? E a vida, não só do pastor, mas a vida de uma pessoa que é uma figura pública, ela passa por isso, né? Não é todo dia que você está bem, não é todo dia que outra pessoa está bem. E quando você fala em público, se você chama a plateia de bonito, que plateia linda. Tem gente que vai achar que você é uma pessoa super legal, mas tem gente que vai achar que você está debochando, né? Vai entender a cabeça de alguém, né? Então essas coisas acontecem, vão acontecendo na vida ministerial, né? Geralmente, em quem a gente investe é quem a gente mais se decepciona, né? Isso aconteceu com você também, com certeza. Sim, Isso aconteceu comigo também, e talvez aconteça novamente, né? Deus queira que não, mas é bem provável que aconteça de novo. que Deus nos A livre vida de. é assim. É, Mas é assim que a gente amadurece, né, Fernando? sim, o amadurecimento vem através das situações que nós passamos, né? E Sim, nós isso aí. e entender esse feeling, né? Que às vezes a gente, por exemplo, nós dois moramos aqui em Santa Catarina, né? Nós dois somos cariocas, carioca raiz, né? Você zona norte, eu zona oeste, né? Aquela situação de escola pública, temos um palavreado mais popular e temos a tendência de estar falando, aí solta uma brincadeira. Muitos, nossa, que legal. Outros, pô, tá debochando. Outros, meu Deus, está sendo soberbo. Né? Então, tem essas coisas na vida do pastorado, né? Ou do homem público, da pessoa, Fernando, não estou te ouvindo. entendeu? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo agora? Eu não estou te ouvindo. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Ok, falou. Pode deixar que eu saia e entro de novo. Irmãos, tivemos um probleminha técnico, né? Deixa eu ver aqui no retorno. Tá de fone? Vai estar saindo aí bem?
Ah, maravilha. Não, aqui a gente tem uma equipe técnica aqui para nos mostrar o retorno, né? Tive um problema técnico ali, mas já já o pastor Jorge Fortunato está aí. Compartilhe aí, mande a sua pergunta. Vamos falar hoje sobre a demanda do ministério, onde você possa estar mandando a sua pergunta para nós. Tá bom? Faça como está fazendo a Letícia e os outros, compartilhem, coloque, dê aí o seu like, compartilha Voltei conosco. agora para ficar, porque aqui é o meu Amém? lugar. Isso aí. Né? O inimigo está furioso, o peludo É, está levantando, mas sempre Jeová, acontece comigo. isso Não aí. sei se é o inimigo ou se isso é o meu inimigo aqui com a tecnologia. Mas vamos lá. Isso aí, né? Queima mal, Jesus. Nosso irmão Altino também aí, ó. Estamos juntos, irmão Altino. Irmão Altino é lá de Caxias do Sul. Caxias do Sul é terra Oh, que boa, legal. né? Rapaz, a minha filha mais velha talvez vá para Caxias, né? É, que bênção. Ela ela está fazendo processo seletivo para o Exército, né? Oh, E é para o Rio Grande do Sul. Então, uma das cidades é o quartel de Caxias, né? pelo Ela está Exército? aguardando aí ver para onde que ela vai, né? É, pelo Exército. Ah, então deve ir como sargento, né? Da área de comunicações e tal. Possivelmente, Não, né? ela vai já como Oficial. subtenente. Ah, entendi. Isso é bom. É, por causa que ela vai com nível superior, né? Então aí Sim, já vai como subtenente. Aspirante, que eles chamam, né? aspirante. A gente está com o coração apertado, né? Mas Ah, passarinho cria asa, quer voar, né, Fernando? é verdade. E a Mas gente tem que deixar voar, né? Caxias é logo Então ali. voa. É, Caxias é é logo perto. ali. Vou pedir Então, para essa galera aí tomar conta dela. a Letícia, o Douglas, já que eles também estão para vir para cá, mas vamos ver. Né? Ah, Deus é? Cara, que legal. estão morando aí para dar tudo certo. Cadê a galera da Inova? Vamos chamar, né? A galera da Inova entra aí, pô. Entra aí para estar conosco. Tá ali, ó. Aí, ó, Pastor André. Pastor André é lá de Sapiranga. Tio Dé é gente boa, né? Sapiranga é aonde? É Paraná? Não, é Rio Grande do Sul, Ah, tá. entendeu? Rio Grande do Sul. Eu tô. Jorginho, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua família, seu avôzão Batista, uma família de batistas, né? Você contasse essa experiência aí um pouco sobre fazer parte de uma família ministerial, você compartilhar algo Sim. sobre isso aí conosco. Vou tentar ser rápido, Fernando. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar ser rápido. Ah, o meu bisavô foi um pastor batista, plantador de igreja. Glória a Ele Deus. era seminarista, católico, estava se preparando para ser padre, e ele foi confrontar o professor dele, né? O responsável lá pelo seminário, Sim. com relação à parábola do rico e de Lázaro. E aí o padre falou para ele: Olha, aqui você não está estudando Bíblia, aqui você vai estudar filosofia e teologia, e isso é com a gente, esquece a Bíblia. E aquilo mexeu com o coração dele, sabe? E ele falou assim: então aqui não é o meu lugar. E saiu. Ele não saiu da Igreja Católica, mas ele saiu do seminário, e aí criou família, casou, foi ser barbeiro, aquela coisa toda. E o meu avô, ele natural de Miracema, norte do Rio de Janeiro, né? Divisa com Minas Gerais ali. E ele teve um problema no estômago. Teve um problema no estômago, estava muito mal, estava definhando para morrer. E naquela época as igrejas, na década de 40, né? As Sim. igrejas quando iam batizar alguém, quando iam batizar no rio, eles saíam do templo e iam em direção ao rio, andando aquela procissão, cantando, né? E aí o meu bisavô estava lá em cima do leito e, e virou para a esposa dele, né, a avó Rita, e tinha: que barulho é esse? Ah, é a igreja dos crentes. Eles estão aqui na rua, estão indo batizar.
Glória a Deus. E ele falou assim, chama um crente lá para entrar aqui. Aí alguém entrou, não sei se foi o pastor, não sei se foi alguém da igreja, entrou e ele falou assim, olha, e contou a experiência dele, e falou assim, como eu larguei o seminário e agora eu vou morrer, estou ensinando nessa cama, eu vou morrer, eu queria morrer sendo batizado numa igreja de crente. Era a Glória. primeira igreja batista de Miracema. Sim. Fernando, pegaram ele, levaram ele no colo, ele foi no colo de uma pessoa da igreja, e entraram no rio com ele para o pastor batizá-lo. Quando ele saiu do rio, ele saiu andando. Oh, glória a Saiu Deus. andando, foi para casa, pediu para a esposa dele fazer um prato de feijão com arroz que ele queria comer, ele estava com fome. Ele já não comia há muitos dias, sabe? E ele ficou curado ali no dia do batismo dele. E aí ele começou a congregar na igreja batista e logo foi enviado para o seminário, foi fazer o Betel, ali no Rocha. Sim, no Rocha, conheço. E muitos anos depois eu já era pastor, fui levar um pastor americano lá, pastor Jeff, um grande amigo, Sim. e a irmã Tabita era viva ainda, e eu falei com ela, a senhora se lembra de um aluno que a senhora teve, Franklin José Tomás? Aí ela, pera um instantinho. Ela foi lá dentro, Fernando, ela pegou a ficha de matrícula do meu bisavô, cara. Ah, que forte. Cara, foi assim, foi uma. Eu entrei em prantos, cara, quando eu vi a letrinha dele, sabe? Na ficha de matrícula, a assinatura dele. E ela falou assim: o seu avô, seu bisavô, ele vinha direto da barbearia para cá e às vezes ele ficava muito cansado, porque trabalhava o dia inteiro. E ele não conseguia copiar as aulas todas. Eu copiava e entregava o caderno para ele. Cara, a mulher lembrou de detalhes assim, sabe? A irmã Tabita, daquelas pessoas que não eram terrenas, né? Elas eram celestiais. A irmã Tabita era celestial, algo assim surreal. E aí então meu avô, ele pastoreou no Rio e ele plantou várias igrejas ali na Zona Oeste, Baixada Fluminense, interior Sim, do Rio. Meu avô plantou mais de 30 igrejas, Fernando, meu bisavô, sim. pastor Franklin José Tomás. Glória a Deus. E no ano de 1970, o ano que eu nasci, em julho de 70, ele morreu vítima de um câncer no estômago. Deus Assim, presente. lá no batismo dele foi curado de uma doença que ele não sabia o que era, estômago, provavelmente era o câncer. Deus curou ele, deu longevidade a ele. Ele viveu mais 30 anos, acredito eu, e aí morreu depois no mês de julho. E foi um plantador de igrejas. Plantou mais de 30 igrejas. E na Gente, história olha, dos batistas, não, tem um olha que livro contando a história dos testemunho. batistas que tem o nome dele lá como um dos Glória. maiores plantadores de igreja da denominação aqui no Brasil. Cara, assim, ó, olha que testemunho forte, né? Olha só que testemunho forte. O cara tava na cama, os nossos irmãos batistas estavam indo para um batismo, cantando e louvando na rua. Ele ouviu, pediu, carregaram ele. Olha, são coisas que nos dias de hoje a gente nem vê mais essas coisas, né? É, Nos dias de hoje as pessoas até reclamam, ah, meu Deus, o corpo está muito barulhento, não sei o quê, né? Mas, cara, olha que coisa forte. Foi carregado, foi batizado, foi curado na hora, foi curado na hora, na hora do batismo. né? A nossa geração viu muito isso, né? De as pessoas serem curadas na hora do batismo ou serem batizadas com o Espírito Santo. E o legado lá na faculdade teológica, ter a ficha dele, camarada trabalhava o dia todo, ia para o curso teológico. Nós vivemos uma era que às vezes a pessoa, não, eu trabalhei muito, não vou nem para o culto porque eu estou cansado, não sei o quê. E a geração que nos antecedeu, a nossa geração também era uma geração que tinha primazia em buscar a glória do eterno, né? É verdade. Então, Agora, Fernando,
meu bisavô teve 6 filhos, né? Todos envolvidos, todos envolvidos no ministério de alguma forma. E apóstolo Alexandre entrou, Sim. Pedrinho entrou lá pelo Facebook da Lilian. Então é tremendo. O meu bisavô, no final já do ministério dele, mas ainda como pastor, no final do ministério dele, ele já não trabalhava, estava só servindo a igreja. E Sim. depois que ele foi jubilado, ele, durante a semana, cada dia da semana, ele ia na casa de um filho para discipular os netos. Olha, Segunda estava na casa de um, terça estava na casa de outro, quarta na casa de outro, e assim sucessivamente, até sábado. E domingo era sagrado ir para a igreja. Então ele discipulou os próprios netos. Ele não esqueceu da família. Pastoreou, plantou igreja e discipulou os netos. E é interessante que hoje nós temos alguns netos que são pastores, né? Eu tenho certeza que, netos e bisnetos, né? Eu glória. tenho certeza que isso é fruto do discipulado do nosso avô e bisavô. Não tenho dúvida disso, Fernando. Glória a Deus. São esse projeto é de Deus mesmo, cara. Eu, sei lá, tô sentindo uma comoção tão grande. Esses testemunhos, você mutou o seu áudio aí, agora voltou, Jorge. Esses testemunhos, ele tá me fazendo me lembrar da minha mocidade, que nas igrejas a gente ouvia muito desses testemunhos, né? Deu um probleminha ali do pastor Jorge, ele já vai voltar, provavelmente a falha de conexão. Mas olha quão grande tem sido esses testemunhos. Então, irmãos, compartilha aí, chama mais gente. Olha só que testemunho forte de cura. O pastor Jorge contou da conversão de uma família de pastores, porque o bisavô dele começou com esse legado. E olha só quantos netos e bisnetos desse pastor hoje são pastores para a casa do Senhor. Amém? Né? Então a gente tem visto aí esses testemunhos. E aí, Jorjão voltou. Tá ouvindo a gente agora, Jorge? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu estava falando o seguinte: olha, que na nossa mocidade, na nossa geração, a gente ouvia muito esse tipo de testemunho nas igrejas, né? Cara, olha, um legado do seu bisavô através de uma cura, de ele não aceitar, ele não aceitou não estudar a Bíblia, ele quis a Escritura e se abriu esse leque, né? Nós louvamos o Senhor por isso, né? E o que você pode contar para nós aí da sua vida até o teu ministério, até você ser consagrado no Ministério Batista, Então, no seminário? a Igreja Batista tem um trabalho com meninos chamado Embaixadores do Rei, e sempre tem um acampamento anual, e tem um acampamento em Macaé, né, Sim. mais para Casimiro de Abreu do que para praia, né? Aham. E aí vem aqueles meninos, assim, 500 meninos do Brasil, e tem no mês de janeiro inteiro, cada final de semana é uma leva que vai, né? E uma época, na década de 70, 80, os missionários americanos batistas vinham muito ao Brasil, né? E aí no nosso acampamento lá, eu tinha 8 anos de idade, tinha um missionário batista lá, e no último dia de acampamento ele fez apelo para o ministério, e eu fui à frente. Eu senti no meu coração que o Senhor estava me chamando para o ministério pastoral. Então, a minha vida inteira foi pautada para a questão do ministério pastoral, né? Porque eu desejei assim. Aí no ensino médio, fiz técnico, trabalhei numa empresa de engenharia e fiz prova para a Universidade Federal Fluminense. Naquela época não tinha Enem, né? A gente Sim, fazia vestibular para algumas faculdades que a gente escolhia, algumas faculdades federais, sim. calhava de ser no mesmo dia a prova, né? Os caras não queriam saber, né? Você Tinha que tinha se que virar. escolher. E eu passei para engenharia na Universidade Federal Fluminense, Fernando.
Sim. Mas aí o chamado foi muito forte e eu não fui completar o processo lá, né? E abri mão da engenharia e fui fazer seminário. Fui fazer seminário com 18 para 19 anos de idade e fui Sim. consagrado ao ministério pastoral. E aí, pastor Batista, raiz, é concílio, vários pastores te fazendo um monte de pergunta e você tem que ser aprovado no concílio. Se não for aprovado, eles não te consagram ao ministério, né? E aí eu passei pelo concílio e aí fui consagrado aos 23 anos de idade. Com 24 anos de idade, assumi o meu primeiro ministério na cidade de Mesquita, uma igreja de quase 50 anos, e eu com 24 anos de idade, solteiro, inexperiente, e fui pastorear uma igreja já com 50 anos de quase 50 anos de idade, com 17 membros. Foi Sim. uma experiência no pé do morro, dentro da comunidade, Sim. mas como nós vivemos experiências com Deus ali tremendas, poderosas mesmo. E aí Hoje, fiquei em Mesquita até vir para cá, para Santa Catarina, né? sim, uma coisa que eu queria te perguntar uma coisa desse trabalho nosso pastoral, né? As pessoas elas sempre têm curiosidade de saber como é você pastorear numa comunidade ou perto de uma comunidade, né? Uhum. Principalmente as pessoas fora do Rio, porque o que passa, lógico, aquela violência realmente existe, nós sabemos, né? Mas aí as pessoas Sim. perguntam como que é pastorear num lugar de comunidade, perto de comunidade. Naquela época, a cidade de Mesquita ainda estava passando por transformações, né? Até mesmo na sua infraestrutura, Uhum. as ruas não eram boas, Sim, não eram boas, isso mesmo. né? As pessoas vinham no meio da lama, no meio da chuva, né? Com alegria, Uhum. né? Tem algum testemunho de alguma festividade, de algumas coisas, pode abrir o coração, irmão. Aqui a assessora não Então, manda. a gente pegou a época que não tinha asfalto, né? A rua da igreja, a rua do templo, não tinha asfalto, e quando chovia, quem, quem ia para o culto levava dois calçados, o que ia no pé e Sim. tirava para colocar outro quando chegava do templo, né? Porque era aquela lama mole que subia até a canela, sem mentira nenhuma. Carro Uhum. atolava, era um negócio porque era na subida do morro, então quando chovia muito, descia aquela lama do morro e vinha lavando tudo, né? E aí a gente, uma igreja batista tradicional, falou assim, irmãos, vamos fazer uma caminhada de oração para Deus mudar esse quadro aqui. Fizemos uma caminhada de oração, Fernando, durante um mês. Não Oh, deu um mês, não terminou um mês, entrou aquele programa do governo Lula, o PAC, Programa de Aceleração e Crescimento, alguma coisa assim. Asfaltaram todas as ruas ali para dentro de Mesquita, cara. Inclusive a rua da igreja. oh. Ouçam isso, Foi irmão. espiritual, cara. Ouçam aí, irmãos. Nessa época, o Jorginho era. Eu sou pentecostal, né? Sabe que eu era assembleano raiz, né? Então, assim, a gente falava o termo batistão, né? Batista raiz. Ah, Fizeram um mês de caminhada de oração em prol da comunidade para que a cidade melhorasse. E naquele mesmo mês, por ali, Deus, através do governo, colocou a infraestrutura, o asfalto. Então a gente vê que a oração, Jorginho, a oração ela resolve todas as coisas, sim, não há dúvida disso. né? Então a gente vê que assim, porque as pessoas sempre acharam, dentro do meio do pentecostalismo, e até no dia de hoje, que pode ser, Batista não tem esse negócio de mistério, Batista não isso e aquilo. E ó, testemunho do seu avô, Batista andando na rua, cantando alto, fazendo batismo, seu bisavô sendo curado na hora, Aham. se tornando o cabeça de uma família, onde filho, filha, neto, bisneto são pastores. Aí você tem essa experiência dentro da comunidade do Mesquita. Não sei se era Chatuba ali já, não. Chatuba é só em Nova, né?
entre o centro de Mesquita e a Chatuba, mais para Chatuba do que para o centro de Mesquita. Então, eu conheço bem ali, minha época de adolescência, eu ia os baile funk ali no Chatubão. Já corri muito do baile até a estação de trem. Agora, Né? Fernando, uma coisa engraçada, antes de eu ir pastorear em Mesquita, eu orava assim: Deus, é, me leva para uma igreja. Eu sei que tu vai confiar um rebanho para eu pastorear, mas eu quero ir para uma igreja que não morra ninguém, porque eu detesto o culto fúnebre. Detesto fazer, não gosto de fazer, tenho medo de fazer. Por favor. Fernando, eu fui para uma igreja de 17 membros. No primeiro ano, eu fiz 14 sepultamentos. Sangue de Jesus tem poder. A igreja tinha vindo de um problema já de 2 anos, então tinham muitos membros que não iam mais à igreja, né? Tinham 17 membros atuantes, tinham mais membros. Então muitos estavam em casa, muitos idosos. Então sepultei alguns desses membros, parentes, amigos. E uma vez eu tive o- o- uma impressão no espírito. Um Sim. traficante lá de perto da igreja foi assassinado. E eu fui até a casa lá dos pais do traficante, como pastor na cidade, né? Sim. Fui levar lá meus sentimentos, minhas condolências, e eles perguntaram se eu poderia fazer o enterro, o sepultamento dele. Eu fiz um culto lá, Ô, cheio de glória. traficante lá e tal. E eu fiz o culto fúnebre dele. Aí pronto, Fernando, foi o marketing que eu precisava, porque eu virei o pastor dos traficantes. Glória a Todo Deus. traficante morria, eles batiam lá na igreja para eu fazer o sepultamento, porque ninguém queria fazer, padre nenhum, pastor nenhum. E eu ia, acabei ficando conhecido dos poveiros lá do Jardim da Saudade, Mesquita, já até sabiam: ih, pastor, outro ladrão morreu. Eu falei: não, não, agora é um membro da igreja. O campo missionário é muito bom por causa dessas histórias, cara. Olha, a igreja é isso, irmãos. A igreja é isso, é essas simplicidades, não um conto de fada que a gente viu por aí. Isso é a igreja, isso é o evangelho. Assim como o apóstolo Dalto, que está aí conosco, né? Pastor Fábio, pastor André, pastor Ah, Fábio, pegou pedreira também, lá em Austin, sim, Queimados, Mesquita. o, É. o pastor Fábio é meu pastor, o pastor André também é pastor na mesma igreja que eu, o pastor André, a pastora Marli também são da sua área, assim, a área do evangelismo, a área das missões. Aham. Né? A gente tem umas histórias lindas ali de São Paulo. Então, assim, isso que aconteceu com você aí de fazer, né, o culto fúnebre do traficante, isso mostra que a igreja, que o pastor que está numa área de comunidade, ele precisa servir a comunidade. E como você falou, você fez um culto, estava cheio de gente lá, né, do mundo do crime, mas com certeza o evangelho entrou e muito daqueles se converteram. É isso que eu acho lindo no evangelho. Sim, sim. O É. meu pastor Fábio, ele fala, ele tem uma pregação que ele fala assim, ó, como é que ele fala? Veja como o evangelho de Jesus é simples. É isso aí que você passou. Pastor É nenhum simples. queria. Aí você, como um pastor da cidade, não, eu vou lá, né? Ah, que coisa boa. E quer falar mais um pouco sobre as missões? Você fez missões em outros Quando eu lugares? cheguei, quando eu cheguei lá em Mesquita, Fernando, a igreja estava assim muito com um testemunho muito ruim, sabe? Por conta dos últimos acontecimentos que me antecederam lá. E aí o que que eu fiz, cara? Eu fui de comércio em comércio me apresentando. Ah, Sim. eu sou o novo pastor da igreja ali. Ah, a igreja que deu polícia. Eu falei: eu sou o novo pastor ali da igreja. Aquela igreja que o pastor, né, a vizinha lá, falou assim: eu que sou o pastor agora lá da igreja e tal, não sei o quê. Então eu fui me apresentando a comércio por comércio, vizinhança, sabe? E a gente, nosso trabalho, eu sempre dizia lá na igreja,
Os estranhos aqui somos nós, porque ninguém mora aqui, mas tem um lugar que a gente vem 2, 3 vezes na semana e a gente para na calçada do vizinho, a gente para às vezes até em frente ao portão da garagem do vizinho, é, e a gente não dá nem bom dia. Então agora, a gente que é estranho, a gente que não é morador daqui, ninguém vai entrar na igreja antes de dar bom dia para um vizinho, de dar boa noite para um vizinho. E a gente começou a fazer isso, sabe? A cumprimentar os vizinhos, a colocar a igreja a serviço dos vizinhos. A gente começou a ajudar a vizinhança. E aí, quando chegou lá no ano de 2006, que a gente foi convidado para se retirar da Igreja Batista, né? Enfim, por vários problemas que aconteceram, vários desentendimentos, né? A igreja continuou lá, o templo, o som, tudo lá, tudo, né? Tudo. Só algumas pessoas que saíram, outras pessoas continuaram. E ficou muito pouquinha gente. E olha só que coisa tremenda, Fernando. Eu digo isso sem orgulho algum, você me conhece. Sim. Os vizinhos, os moradores da rua da igreja, fizeram um abaixo-assinado e levaram na sede da Associação Batista Mesquitense para a igreja voltar para o prédio, cara. Eles Ah, levaram um abaixo-assinado lá porque eles queriam que a igreja, que as pessoas voltassem para aquele prédio novamente, né? Cara, quando eu soube disso, eu chorei demais, porque eu falei, eu pensei assim, é isso, cara. Acho que a gente conseguiu, de alguma forma, tocar o coração de alguém aqui nessa rua, né? é, Sentiram, a, sentiram falta da gente. a receptividade que vocês faziam, né? Vocês tornaram a igreja um local que até mesmo aqueles que não professam a fé em Cristo Jesus, eles se sentiam em casa, se sentiam bem com a presença da igreja ali, né? E aqueles que chegavam na Eu, igreja, né? Pode falar, meu amigo. eu costumo dizer que nós fomos amados pelos, pelos vizinhos não crentes e fomos incompreendidos, né? E muitas vezes odiados por alguns irmãos batistas. Mas a gente tocou o coração dos não crentes e a gente não agradou a comunidade batista local, né? Maravilha, meu amigo. Irmãos, eu vou pedir agora para ele falar sobre essa transição, né, da Batista para a Inova, porque vai ficar bem claro que não foi rebelião, não foi nada, irmão. Foi um Não, não. fato sobrenatural, né? É, e Carnaval, assim, eu vou te dizer que fogo de Deus, né? foi mais político do que doutrinário, porque doutrina é doutrina, né? Não tem jeito. Você foi doutrinado ali, você não tem como. Eu costumo dizer que eu sou de Jesus, eu sou do reino. Eu hoje posso estar na Igreja Batista, na Assembleia, numa comunidade. Eu não, hoje eu consigo estar assim, né? Mas aquela doutrina raiz não tem jeito, aquilo está Sim, impregnado dentro da gente, né? E o Batista passa por uma situação incrível, cara. Ele, no papel, ele acredita numa coisa, mas no uso e costume ele vive outra. Essa foi a nossa grande briga. E até por imaturidade minha, eu não soube levar, por quanto era, enfim, né? Fui bater de frente com quem não deveria, né? Então. Mas o fato é que nós começamos a mergulhar em Deus, em algumas coisas. E, só que foram experiências pessoais, né? Foram experiências pessoais e experiências coletivas. Mas nenhuma experiência pessoal e coletiva a gente fez isso como doutrina. A sim. gente olhava como uma experiência sobrenatural que nós tivemos com. E a gente poderia conviver muito bem dentro da denominação batista, sem problema algum, porque hoje alguns conseguem conviver muito bem, questão do Espírito Santo, dos dons espirituais, do fruto do Espírito, da visão de reino, né? Conheço alguns amigos batistas que são exatamente como eu era e continuam batistas, né?
denominacionais. Mas, enfim, nós tomamos um outro caminho, a gente começou um trabalho, você esteve lá na Inova, a gente começou um trabalho, só tinha um telhado, era um terreno com um telhado, a gente não tinha som, a gente não tinha cadeira, a gente não tinha microfone, a gente não tinha instrumento, a gente tinha nada, a gente costuma até brincar, né, que era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Quer dizer, teto a gente tinha, mas não tinha parede, né? Mas, Fernando, nós tivemos experiências sobrenaturais ali, porque na época do vento, o terreno era de terra, né? Tinha sido uma garagem ali de ônibus, tinha uma plataforma enorme que a gente quebrou no muque a plataforma, Sim. que lavava os ônibus, né? Uhum. Então era de terra o terreno, e tinha lá um encimentado no final com um telhado. E aí, quando ventava, aquela poeirada em cima de todo mundo. Quando chovia, molhava muita gente. Quando estava no auge do verão, era aquele calorão incrível. Então a gente passou a orar, pedindo para Deus parar a chuva, e a chuva parava. Pedindo para Deus parar o vento, e o vento parava. Pedindo para Deus mandar brisa, e Deus mandava brisa. Então nós fomos tendo algumas experiências sobrenaturais assim. E aí se converteu um rapaz, ele era dono de uma loja de instrumentos musicais em Madureira. Sim. E aí ele virou para mim: pastor, vai lá, compra lá o som para a igreja, compra a preço de custo, não vou colocar o meu lucro, só compra a preço de custo e paga como puder. Aí eu fui lá, Fernando, na loja dele, lá em Madureira. Sim. Aí peguei 2 microfones, peguei 2 caixas, uma mesa, um equalizador e tal, para fazer um sonzinho básico, né? A Ivanelli da Inova, minha prima, tá falando, é verdade. E aí, quando eu estava lá, chegou um pastor assembleiano, que era Assembleia Raiz. Ele chegou com o microfone todo quebrado, Fernando, enferrujado, quebrado. E aí ele chegou e virou pro rapaz, né? Não, minto, o rapaz ele não estava ainda na nossa igreja. Os filhos dele que estavam indo. Sim. Mas ele me conhecia, gostava muito de mim e mandou ir lá. E aí chegou esse pastor lá, rapaz. Aí ele, amigo, queria saber se esse microfone aqui tem conserto. Aí ele pegou assim, poxa, não tem conserto. Aí eu falei assim, vem cá, querido, você está querendo um microfone para quê? Não, é para nossa congregação, sou pastor numa comunidade. Falou o nome da comunidade, era lá para sua área, para Zona Oeste. Sim. Aí eu falei assim, vem cá, pastor, acabei de comprar 2 microfones. Na minha igreja só tem eu de pastor, não tem 2, então leva um para o senhor. É só eu que prego na minha igreja, então não preciso de 2 microfones. Rapaz, um velhinho, Fernando, começou a chorar. Fernando, no domingo seguinte, o dono daquela loja estava lá na igreja. No apelo, ele foi à frente. No final do culto, ele falou assim, pastor, sabe por que eu estou entregando minha vida para Jesus? Eu falei, por que, Sérgio? Pelo que aconteceu na minha loja. Eu sei que o senhor não tinha nada aqui na igreja de som. O senhor comprou 2 microfones e quando apareceu aquele senhorzinho lá, o senhor não pensou 2 vezes, o senhor tirou um microfone e deu para o outro. E eu falei assim, isso é Jesus, esse é o Jesus que eu quero. Por isso, pastor, que hoje eu vim aqui, estou à frente, levantei minha mão e eu quero ser crente a partir de hoje. E é um servo do Senhor até hoje, cara. Ele se casou de novo, né? Ele ficou viúvo, se casou de novo e está morando em Nova Iguaçu, lá com a nova esposa dele, né? Está lá um servo do Senhor, graças a Deus, por causa de uma atitude assim, tão parecido assim, tão boba a atitude, né? Mas aquilo tocou o coração dele de uma maneira assim, tremenda. E aí você esteve lá na Inova, quando você chegou lá já tinha templo, né? Só que antes do templo a gente teve uma tenda, não sei se eu te contei. Não, da tenda não. Da tenda nunca. Então, rapaz, a gente fizemos uma campanha em um mês. Você viu lá a nossa igreja de comunidade, né? Pessoas
pessoas humildes, né, Fernando? Você viu lá a nossa comunidade. Em pouco mais de um mês, nós levantamos R$ 11.000 e compramos uma tenda. Oh, E é glória. verdade, Vanelli, daria um livro mesmo. E isso em 2008. Aí compramos a tenda, instalamos a tenda, ficou linda, rapaz. Fizemos um piso de concreto, né? E a tenda, as caixas de som, ficou um ambiente lindo, né? E aí o pessoal passava, né? E agora tem circo aí, né? Bom, palhaço a gente sabe que já tinha, palhaço era o pastor, né? Palhaço a gente sabe que já tinha, agora tem a tenda e tal, não sei o que lá. Aí fomos inaugurar a tenda, aniversário da igreja. Aniversário da igreja, fomos inaugurar a tenda. Aí veio o apóstolo Glaucio Coraiola, veio lá de Tocantins, Uhum. veio pregar 3 dias no nosso aniversário, primeiro culto, Fernando, a igreja lotada. O pastor Silfarne fechou a igreja dele lá, levou o pessoal para nossa igreja, para a gente cultuar junto, agradecer a Deus o primeiro aniversário da Inova. Cara, choveu, 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 formou tanta bolsa de água que nós mesmos tivemos que rasgar a tenda, cara. Rasgamos a tenda toda, Fernando, para não estourar as Sim, bolsas as já. bolsas de água, né? Aqueles bolsões de água, cara. Foi uma experiência assim frustrante. Levantamos a tenda, caiu de novo. Levantamos a tenda, caiu de novo. Levantamos 3 vezes a tenda e ela caiu 3 vezes, cara. Mas no dia que nós conseguimos o dinheiro, Deus deu uma palavra para uma irmã da igreja. Olha a palavra que Deus deu. Ele deu uma palavra, não lembro qual foi o versículo que ela compartilhou com a igreja, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e ele habita num templo que ele mesmo fez nos corações. Ela disse assim, irmãos, eu sei que a gente fez um grande esforço de comprar essa tenda, mas Deus está mandando dizer que isso não é o mais importante. O mais importante somos nós. E eu confesso que aquele dia eu não gostei da palavra que Deus nos deu, cara. Mas Deus já estava avisando o que ele ia fazer, né? Sim, nossa, Deus é tremendo. Vocês, irmãos, que estão ouvindo aí, vendo, chama seus amigos, compartilhe. Olha tantas histórias. Essa comunhão de, você comprar 2 microfones, você dar um microfone para um outro pastor de uma denominação totalmente antagônica à sua, porque você veio de um lugar batista, né? Ele assembleano. E isso fez o camarada da loja se converter, cumprir uma palavra bíblica, né? Que se você tiver, né? Vamos dizer assim, se você tiver 2 túnicas, dê uma, né? Isso aí está no Evangelho. Uhum. E essa outra questão que você falou, que é algo que a gente não vê no dia de hoje, que é um pastor fechar a igreja para poder estar contigo, né? Em Mesquita nós tínhamos um grupo de pastores, Fernando, e a gente fazia isso. Eu fechava a Inova lá e a gente Sim, ia para a igreja do Silfarne cultuar junto, e ele também fechou lá e foi para nossa igreja cultuar junto. A gente fazia essas loucuras assim. Eu já fazia isso batista, cara. A gente sim. parava o culto, ia num lugar, a gente. Não, domingo que vem não vai ter culto. Domingo que vem vai todo mundo passear com a família e tal, o tempo vai ficar fechado. Venham só à noite para o culto e tal. O Valério está falando aqui a história das cadeiras. Não, não Isso, sei se é essa, né? mas abre o coração. Mas a gente levantou o dinheiro para comprar cadeiras, nossas cadeiras estavam rasgadas, né? Isso já era na Inova, né? E aí compramos cadeiras e tal. E aí, rapaz, eu fiquei sabendo de 2 famílias da igreja. Uma ia ser despejada e a outra estava por causa de alguns aluguéis atrasados, 3 ou 4, sei lá. E uma outra lá que a luz estava cortada por uns 3 meses, que não tinha pago a conta. Essa mesmo. A conta de luz, sabe? Aí eu olhei assim e falei, irmãos, o que adianta a gente ter cadeira bonita, acolchoada, se uma família da igreja está no escuro e a outra vai ser despejada? Não, pega esse dinheiro, acerta lá com a companhia de energia elétrica, paga lá os aluguéis que estão atrasados e vamos continuar sentando em cadeira rasgada. Não tem problema, mas pelo menos meu coração vai
vai estar em paz, cara. Vai estar em paz, porque não dá para ter cadeira bonita com gente sendo despejado. Não dá. Esse é o Quando a evangelho. gente, lá na Igreja Batista, a gente mudou. Quando a gente mudou a bancada, né? Comprou cadeira e a gente. Pessoal, pastor, vamos vender os bancos, que aí ajuda a comprar cadeira. Eu falei, irmão, vamos vender nada. Isso é do reino. Aí doamos pro presídio lá de Benfica, aquele presídio só de militares, a gente tinha um trabalho lá. Aí doamos pro presídio os bancos, porque no culto da congregação lá, os visitantes ficavam em pé, porque não tinha banco para os visitantes, só os Sim. presos ficavam sentados, então só os visitantes. Aí doamos um monte de banco. A igreja, segundo a Batista Mesquita, tinha uma igreja filha, a igreja Batista Ebenezer, que tinha acabado de construir o templo, estava com os banquinhos muito feinhos. Nós doamos a bancada toda da igreja, que os nossos bancos eram bons, né? Aquela madeira maciça, assim, boa, né? E a gente doou os bancos todos para a filha da nossa igreja. Doamos também um pouco de banco para uma igreja de uma outra denominação lá. Aí o pessoal ficava doido, Fernando, porque a gente. Aí, ó, isso que eu tô falando, Jorginho. Olha só. Olha que quantas coisas edificantes. Olha que quantas coisas tremendas. Tua prima que congrega contigo, confirmando, congregou contigo lá no Rio, confirmando, os outros irmãos da Inova também. Coisas que. Oi, amor. Coisas que não foi feito com mídia em cima para aparecer, mas está guardado na eternidade. Hoje você está tendo essa oportunidade de compartilhar, em vez de comprar um benefício para a igreja, abençoou famílias, isso serve de testemunho, que com certeza pessoas viram, né? Pô, estava zoando a igreja, chamando de circo por causa da tenda, mas era uma igreja que ajudou uma família de pessoas, uma igreja que, tanto em Nova, na época que tu era da Batista, você doava, é uma prática no Rio, eu vi muitas e outras igrejas fazendo isso, e hoje em dia a gente não vê, infelizmente, tanto essa união das denominações, né? A gente não consegue ver sobre isso. Mas fala para nós sobre a sua escola, sobre a sua estadia aí em Joinville, né? O Jorge tem uma escola teológica muito boa, né? Ele está ali em Joinville, 2 ou 3 anos, né? Não lembro agora, 2 anos? 3 anos, 3 anos. 3 anos em Joinville, né? E conta um pouco para a gente dessa situação aí, sobre a escola, sobre o seu tempo em Joinville, como Então, está se sentindo aí. no ano de 2013, eu estava apresentando para a igreja um projeto para a Inova, né, de 4 anos, era 13, 14, 15, 16. A gente sempre trabalhou assim, com projeto a curto, médio e longo prazo, né? E aí, quando eu estava apresentando o projeto, eu tive uma impressão em meu espírito que aquele era o meu último projeto com a igreja. Eu confesso que eu fiquei preocupado, eu achei que eu ia morrer, cara. Achei que Deus ia me levar. Eu falei, caramba, Deus, mas eu sou tão novo, algumas promessas ainda não se cumpriram. Eu falei, poxa, beira, né? Mas aí depois eu entendi que Deus ia me tirar da igreja. Isso para mim também foi muito difícil, porque uma igreja que eu comecei meu ministério com 24 anos de idade, numa cidade só, com o mesmo povo, tinha gente ali que me acompanhava hoje lá na Inova, né? Hoje tá nascendo de criança que eu apresentei na igreja. Sim. Assim, é muita história, né, Fernando? Mas o nosso patrão, a logística é dele, né? Então, Sim. se ele achar que nosso lugar geográfico é outro, a gente tem que obedecer, né? Então, aí a minha oração foi, Deus, fala com a Lilian, porque eu não tenho nada a perder. Mas a Lilian, né, funcionária pública, concursada, professora da Prefeitura do Rio. A gente morava no mesmo condomínio, no mesmo bloco, no mesmo andar, no mesmo prédio, no mesmo andar.
da minha sogra, né? Ela nos ajudava com as crianças, né, gente? Então, eu tenho 4 filhos, né, Fernando? Sabe que o negócio é punk, né? Não é mole, não. Pois é. E aí passaram-se 4 anos, exatamente no ano de 2016, eu comecei a orar por Santa Catarina. Não sei porquê, veio no meu coração Santa Catarina, comecei a orar por Santa Catarina. E aí um dia a Lilian, a gente deitado na cama, um domingo de manhã, não teve culto esse domingo, não teve escola. E aí Lilian falou para mim, amor, eu tô sentindo esse tempo aqui acabou e Deus vai nos levar para outro lugar. Eu falei para ela sobre Santa Catarina, a gente começou a orar. E aí você estava na igreja pregando lá na Inove, eu não te conhecia. Sim. Nós tínhamos muitas dúvidas, né? A Lilian, eu, por conta da nossa família, da nossa igreja. A igreja sabia que a gente vinha para cá, mas achava que a gente estava vindo a passeio, tipo, passeio de casal, lua de mel, né? Aquela coisa toda. E aí você vai e fala que Deus estava te mostrando que aquela igreja é uma igreja apostólica, era uma igreja de enviar muitas pessoas, e o primeiro a ser enviado é o pastor da igreja. Eu falei, caramba, poxa, se o anjo fofoqueiro fala um negócio desse, eu não posso terminar o culto sem contar para a igreja, né? Profeta, o anjo fofoqueiro veio e contou para o profeta mandou para a igreja, né? O profeta não pode engolir o rolo, né, Fernando? Como Verdade. assembleano de raiz, né? Oh. E aí foi naquele dia, você viu, a gente anunciou para a igreja, e você viu a igreja se entristecer, mas glorificar a Deus ao mesmo tempo, né? Você viu a choradeira que foi. Olha o Dalton, cheio de graça. Você viu a choradeira que foi, mas ao mesmo tempo a igreja sempre soube que eu um dia seria enviado. A igreja sempre soube disso, né? Nosso coração sempre ardeu por missões, né? A gente sempre, nosso coração sempre foi voltado para o ID. Então, a igreja sabia que nossa igreja é uma igreja que envia muita gente. Então, depois de enviar tanta gente, a igreja tinha que me enviar, né? E a igreja continua enviando, né? Então, nós viemos para cá em 2017, 2010. 2017 foi aniversário de 10 anos da igreja, foi até o Dalton quem pregou. E nós consagramos ali outros pastores. Consagramos não, nós reconhecemos outros pastores, né? E aí formamos um presbitério local. E eles estão até hoje à frente da igreja. A igreja está crescendo, está avançando, está batizando, continua os trabalhos. A igreja está até melhor sem mim, cara, do que quando eu estava lá. Pelo menos em termos de estrutura, administração, os caras são demais, são demais. E espiritualmente também eles estão administrando bem a igreja, as pessoas, sabe? A pandemia não afetou em nada a nossa igreja, nem questão financeira, nem questão de presença, sabe? Agora começando a voltar, né? Graças a Deus. Isso não é fruto meu, isso é fruto de um trabalho a longo prazo, né? E que eles deram continuidade. Então a gente está aqui há 3 anos e o nosso trabalho é capacitação e formação de jovens líderes, jovens ministros em missão. O nosso entendimento é que todo mundo está em missão, seja pastor, seja professor, seja advogado, seja médico, seja um desportista, seja um homem de negócios, todos nós estamos em missão. Essa é a nossa tarefa. A missão é de Deus, o propósito eterno é do Senhor, e nós precisamos estar alinhados ao propósito eterno, que é discipular as nações. Então, de alguma forma, nós temos que discipular as nações, né? Então, isso hoje é o que move o nosso coração. O nosso trabalho, não que a gente não trabalhe com adultos, não é isso, mas a gente tem uma pegada muito de jovem e adolescente. Eu acredito... Por que os Mormons, Fernando, quando o jovem termina o ensino médio, lá nos Estados Unidos, a high school, eles dão 2 anos em missão e depois retornam, fazem faculdade e vão viver a vida profissional dele, né? Por que
Por que a gente não tem esse entendimento? Isso é visão de reino. Qual é a nossa cosmovisão? É ganhar dinheiro? A gente está educando os nossos filhos para quê? Para ganhar dinheiro? Para eles terem bom carro, ter casa própria? Cara, isso vai perecer. Não que isso não seja importante, é importante, mas não é essencial. O essencial é o cumprimento da missão. Então, eu incentivo mesmo, para um ano, dê um ano para a missão, ou então, se você não sente de Deus para fazer isso, vai para a sua faculdade sabendo que você está em missão. Vai se preparar para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho, sabendo que você está em missão. Então, isso hoje é o que nos move, Fernando. Então, a gente tem uma escola, e essa escola é a Escola Ativação, você conhece, tem esse objetivo: ativar o ministério de cada jovem, de cada adolescente, para ele entender que ele está em missão. E dentro desse universo aí, a gente tem uma escola ministerial, que é a Didáticos, que é uma escola teológica para líderes, para obreiros, né? E para aqueles que querem aprender mais da Bíblia. A gente não fala em doutrina, a gente não se pega em doutrina, a gente fala de Bíblia. Nossa aula é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Antigo Testamento é Bíblia, Novo Testamento é Bíblia, introdução bíblica é Bíblia, é tudo dentro da Bíblia, para o camarada se aprofundar mais. E tem duas matérias que são a menina dos meus olhos, que é a teologia, que eu chamo de teologia da devoção e teologia da cidade. Teologia da devoção eu vou bater muito, um módulo inteiro, um mês inteiro, só falando de devocional, a sua vida com Deus, sua vida devocional. Qual o seu tempo com Deus? Como é que está o seu tempo com Deus? Eu, estudante da palavra, eu não posso abrir mão do meu tempo de busca de Deus. Senão eu posso virar um profissional da palavra, de só ler a palavra para preparar sermão, para preparar estudo. Não. Eu tenho que ter o meu momento diário como se eu fosse um jarro vazio, que eu preciso preencher de Deus. E é o meu momento de devocional, leitura da palavra, oração, ouvindo louvor, ouvindo uma adoração, de busca, de intimidade, né? Então, essa matéria a gente fala muito sobre isso. E a outra matéria é Teologia da Cidade, onde a gente vai falar muito de missão, muito de discipular as nações. Então, essas são duas matérias que não tem num currículo teológico de outra escola, não tem num currículo teológico de um seminário, né? Porque não é essa a preocupação é uma preocupação acadêmica, mas a gente, além de nós nos preocuparmos academicamente, a nossa preocupação é com essa questão da missão e da devoção. E essa escola a gente oferece nas igrejas, né? Seja uma vez por semana, seja uma vez por mês, a gente vai até a igreja local, reunir ali 10, 20 pessoas, aqueles que querem, e a gente ministra a escola. Temos professores convidados, né? Mas como o valor hoje está muito baixo, as pessoas não valorizam muito o estudo, né? Infelizmente. E aí R$ 30 só, então não dá para a gente estar chamando o professor de fora, porque a gente quer dar uma oferta de excelência para um professor que vem, né? Mas R$ 30, às vezes são 10 alunos que fazem, sempre tem inadimplentes, no máximo 15 alunos, 20 alunos, aí tem 5, 6 que não pagam, e aí não dá para a gente estar convidando pastores de fora, né? Que possam compartilhar essas experiências que a gente está compartilhando agora. Então aí eu assumo essa bronca e dou todas as aulas, né? Mas para mim não é problema, o problema é para eles, que eles ficam enjoados de me ouvir, né, Fernando? Mas para mim não é problema, né? O pastor gosta de falar e a gente vai falando. É verdade. É muito importante essas duas questões, porque a vida devocional, por incrível que pareça, muita gente nos dias de hoje, cristão, ele não tem entendimento do que é isso. Do que é acordar, do que é você pegar primeiro a Bíblia do que o celular, de você tirar um tempo num lugar, num canto de meditação, de leitura da palavra, né? A teologia da cidade é algo que precisa ser muito difundido, porque às vezes a pessoa ouve uma palavra de efeito na internet sobre ser pastor da cidade, mas não sabe o que é ser pastor da cidade.
O pastor da cidade, ele tem a cara da cidade. Ele chora pela isso aí. cidade. Ele entra no beco, nas vielas da cidade. Ele se preocupa, ele se doa, né, para a cidade. Então, né, são materiais excelentes, né, irmãos? Como eu falo para a pessoa, a minha escola ela tem uma pegada mais mestral e profética, né? A gente entra no... deixa o povo até meio doido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Dá 2 ataques cardíacos, mas depois a pessoa volta ao normal. Glória a Jesus. Mas essa pegada tua apostólica e evangelística é algo muito... Eu nem gosto, que vai parecer que são esses caras de TV. Ela é muito relevante para o dia de hoje, porque são coisas que as pessoas esqueceram. Né? Daí a minha aluna, uma dessa aqui que está falando é uma das minhas alunas, Adriana. Né? Ela está falando assim, é verdade, kkkk. Né? A gente... Estou até ministrando angelologia, né? Aí dá um insulte no povo. E, por exemplo, a igreja está passando por uma mutação muito forte nesses dias, né? Ela deixou de ser presencial e está vivendo um momento online. E esse momento online da igreja, ela tem sido, por um lado, preocupante. Por quê? Eu vou repetir a palavra que eu estava conversando com o meu pastor hoje à tarde. Se 30% está podendo ir para a igreja, 70% está ficando em casa. Só que os 70% que estão em casa, quem eles estão ouvindo? Muitas das vezes eles não vão parar para ouvir o pastor da igreja dele. Vai ouvir algo meio famoso que, de repente, não tem aquele alimento tão sólido como você, que é um pastor de igreja, eu, ou aquele pastor que tem o número do zap do membro. Porque às vezes vai ouvir o famosão, se der BO, se mandar um zap, não, né? Que não vão dar o zap. Mas se mandar um estragão pro famoso, não vai atender. Mas se ele mandar um zap pro pastor dele, né? Ele atende. Então, eu acredito... Não, ele vai atender se você nos comentários for contra o que ele disse. Aí ele vai te responder. Porque ele não gosta de ser contrariado. É verdade. Aí tem-se o pastor da igreja, as pessoas nos ouvem. E assim, ó, por isso que eu falo que essa sua matéria, teologia devocional, é muito importante para resgatar nos cristãos a vida devocional. O devocional de Deus, onde ali Deus vai falar direto com a pessoa, e a pessoa entender que ela está naquela cidade, e que aquela cidade é o campo missionário dela. Assim como as nações também são. Mas ela Fernando, quer ver uma coisa boba, mas eu acho que revela quem nós somos? Você pergunta assim, meu amado, quantos anos na vida cristã você tem? Tenho 5, tenho 10, tenho 20, seja o que for. Você pergunta assim, você já leu a Bíblia toda, de capa a capa, pelo menos uma vez? Fernanda, não querendo julgar, mas já julgando. Quando eu ouço assim, não, nunca, eu questiono a vida devocional dessa pessoa. Sim. Sabe? Não tem como eu ser cristão e não devorar o livro do cristão. É isso. Não tem. Tem que devorar a escritura. Você pode até se aprofundar em outros tipos de estudos da própria escritura. Sim, sim. O cara tem que ler a Bíblia, o cara tem que se incentivar. Uma coisa, esses dias eu estava lendo e compartilhei numa rede social sobre Lucas 8, né? Como aquelas mulheres eram libertas através do poder de Jesus, né? A presença do Cristo libertava, mostrando que Cristo tem poder sobre os demônios se sujeitam a Cristo. E uma pessoa veio e falou, não é bom falando isso, falar sobre o inimigo, né? Isso não é bom, porque pode trazer retaliação. Aí eu até respondi, não sei se é retaliação, mas a tua fala já está começando a me perturbar. Como é que você é um crente e tem medo de uma situação dessa? Cara, você deu testemunho de cura do seu avô. Eu lembro que a primeira pessoa que eu orei na minha vida
foi uma pastora que tinha câncer. Eu era novo convertido, Jorge, novo convertido. Eu já estava fazendo missão lá em Petrópolis, cara. Novo convertido. Eu tive que umas 2 semanas de batizado, novo convertido, e estou lá fazendo missão. Uma galera foi de jovem e tal, e daqui a pouco a pastora, a grande pregadora do evangelismo do evento, foi até no morro lá em Petrópolis, cara, um fogaréu, reteté, kung fu, karatê, gente voando, rabo de arraia, imagina, poeira, pandeiro. Ela olhou para mim e falou assim, ó, você vai orar por mim, e eu arregalei os olhão, né? Não usava óculos. Não, moça, eu comecei na igreja. Não tem 3 meses. Ela, não. É você mesmo, é assim que eu quero, é novinho na fé, que você não está contaminado ainda. Deus me mostrou que você tem dom de corpo. Eu nem sei o que é isso, né? Ela, você lê a Bíblia? Eu falei, não, já vi na Bíblia que Jesus... Aí eu contei os 5 milagres de Jesus de cor na Bíblia. E aí ela, não, você ora. Aí, cara, eu orei. Falei, meu Deus do céu, rapaz. Aí eu nem lembro direito. Devo ter falado umas 3 besteiras na oração. Fui. Cara, um mês depois ela ligou lá na minha casa, dando testemunho, que estava totalmente curada. Amém. Como nunca tivesse tido câncer no seio. Amém. Então, nós somos de uma época onde a cura, a leitura da Bíblia, né, a busca é algo assim muito natural. Se alguém perguntasse alguma coisa, não, porque a passagem tal, não, já li. Hoje você fala uma passagem, não, nunca li essa passagem na Bíblia. Quem lê a Escritura é algo primordial. E uma coisa que eu queria perguntar a você, né, irmão, para quem você não sabe, o Jorge, ele é bacharel em teologia, bacharel em direito, né, pós-graduado, está fazendo até uma outra pós-graduação aí em sociologia. Como você vê esse atual momento? Não estou falando da igreja, não. Esse atual momento das pessoas em relação a buscar a Cristo. Será que ela, como na nossa época, as pessoas encarnavam na gente porque reconheciam facilmente que nós éramos cristãos? Como você vê essa atuação hoje? Será que os cristãos estão aparecendo? Ou tem muito crente 007, né? Tal, né? Espião, né? Espião se disfarça, né? O que você acha dessa pós-modernidade que existe no planeta? E se quiser fazer um recorte sobre a igreja, o que você acha disso? A igreja está muito afetada pela pós-modernidade, né? Uma das características da pós-modernidade é o humanismo, né? O homem é o centro. Eu costumo dizer que quando o humanismo entra na igreja, de uma certa forma, a gente acaba divinizando o homem, né? Então, a gente tira a figura de Deus e coloca a figura do homem, né? E tudo passa a ser o homem. Então, o homem é o centro, o evangelho é por causa do homem, a missão... Durante muitos anos, Fernando, eu achei que eu fazia missão por causa da pessoa que precisava de Jesus. Mas não é nada disso. Eu faço missão por causa de Deus. Glória a Deus. E eu sou pastor por causa de Deus. Eu tenho entendimento de missão por causa de Deus, porque a missão é de Deus, o propósito é de Deus. Eu fui feito co-participante disso. Ele me chamou para ser um cooperador da missão dele. É isso, e não é por causa de ninguém, é por causa dele, né? Assim, quando a gente faz missão por causa de alguém, quando a gente evangeliza por causa de alguém, quando a gente faz ação social por causa de alguém, se nós não tivermos resultados, nós vamos nos frustrar.
Porque se a Sim, gente está fazendo por causa de alguém, a gente vai querer ver os resultados. E se nós não vermos os resultados, nós vamos nos decepcionar e nos frustrar. Aí tem aquela conversa de antes, lá do início, né? Já decepcionamos e já fomos decepcionados. E, na verdade, estava fazendo para alguém, né? Então, depois que eu entendi que o que eu faço é para ele, por causa dele e por meio dele, então, se tiver resultado ou não tiver resultado, para mim não importa, né? Eu estou fazendo por causa de um propósito. glória a Então, eu Deus. vejo que hoje a igreja está muito voltada para resultado, para resultado. É, é, fizemos uma ação evangelística. Se não tivemos 10 conversões, não foi eficaz. Fizemos uma série de conferências. Se não teve 500 pessoas nos cultos, não foi eficaz. E isso me faz pensar que pastor de sucesso é aquele que tem tantos membros na sua igreja. Aquele que tem menos, tadinho, não teve tanto sucesso assim no ministério. E aí, a gente vai dando mais voz para quem tem mais membros. Quanto mais membros, mais voz aquela pessoa vai ter. Sim, Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? sim, sim. Vai pelo E a número gente que a vai, pessoa tem em volta dela do que a verdade que ela carrega, né? é, por que que ele conseguiu e o meu pastor não? Por que que aquela igreja está conseguindo e a minha igreja não? Tem alguma coisa errada. É, e aí, o que que isso acontece no mundo gospel, né? O cara já começa a ser seletivo. Então, Hum, você que tem uma igreja sei lá, 200 pessoas, 100 pessoas, você pastoreia uma igreja de 100 pessoas, 200 pessoas, ele a galera cobra, essa é a verdade, né? Então vamos lá. Ah, você vai me dar R$ 2.000 para eu pregar lá na sua igreja. Mas aí eu aceitei, fiz o convite, e aí tem uma igreja lá de 10 mil membros que vai me dar os mesmos R$ 2.000. Só que quem é que vai me dar mais visibilidade? A igreja de 100 membros ou a igreja de 10 mil membros? É a igreja de 10 mil membros. Então o camarada vai começando a ficar seletivo, né? Poxa, se eu pregar naquela de 10 mil membros, eu vou ter mais visibilidade, mais pessoas vão me conhecer, maior probabilidade de ter outros pastores, outras igrejas, do que naquela de 100. Então, o que isso é? É a divinização do homem. Eu começo a escolher o local onde Deus vai me usar pelo número de pessoas que vai me ouvir. Isso é a característica da pós-modernidade, Fernando. São sim. os resultados, é a meritocracia. Não que a meritocracia seja errada, não vou entrar nisso, não vai ter problema aí com alguns partidários, né? Mas a gente vai pautando muito o ministério pela quantidade de pessoas que está me ouvindo. A gente faz uma live dessa, né? Quantas pessoas assistiram? Quantas pessoas pararam o seu tempo para ficar aqui nos ouvindo? E aí, se você trabalhar pelo resultado, só 10 pessoas, só 20, só 50, não, mas não vou dar continuidade. Agora, e se o propósito de Deus para você discipular as nações for através desse projeto, uma das formas seja através desse projeto, a gente Sim, está abortando um projeto que de repente vai alcançar uma pessoa que vai fazer uma grande diferença numa nação. E a gente deixa por causa disso, porque é só uma pessoa que vai ser alcançada. A gente quer muito quantidade, a gente quer muito número, a gente quer muito. Há um problema educacional muito grande, né? A educação, a educação hoje não está numa educação por propósito, mas está numa educação também por resultado, pela quantidade de gente que vai estar ali nos ouvindo. A escola é boa pelo número de alunos,
Nem sempre. Verdade. O professor é bom pelo número de pessoas? Nem sempre. Quantos, Fernando? Quantos pastores ungidos, homens de Deus, valorosos, que estão pagando um preço de abnegação, de renúncia, e estão no anonimato? Eu conheço dezenas. Eu também. Hoje, o que a gente ouve pessoas pregando hoje, a gente exalta, fulano, olha a palavra dele, ciclano, olha a palavra dele. Na Igreja Batista tem um pastor Ivênio dos Santos. Ele hoje está com mais de 90 anos, foi missionário da Junta de Missões Nacionais. E o que hoje a gente ouve sobre reino, esse homem já pregava na década de 90, início da década de 90. Olha Ele aí. falava coisas assim que ninguém... Poxa, mas quem fala isso? Ninguém fala isso. Esse camarada já pregava isso. Ele tinha uma conferência que era de domingo a domingo, chamada Radiografia Espiritual, nas Bem-aventuranças, onde ele pregava sobre o reino de Deus. Fernando, teve um dia, eu tava lá na igreja do pastor Paulão, Igreja Batista Monte Oreb, lá em Campo Grande. Você deve Sim, conhecer. fui muito lá, preguei muito lá. Fernando, o pastor Ivem estava pregando numa das bem-aventuranças, e aí quando ele acabou de pregar, eu falei assim, caramba, mas Ivênio hoje foi tão rápido, puxa vida, eu queria mais. Quando eu olhei no relógio, Fernando, quase 3 horas de mensagem. E a gente assim... Então, o camarada hoje já está com mais de 90 anos, cara. De 90 para cá, né? Início de 90, há 30 anos atrás, Fernando, Sim, há 30 anos atrás, ele já pregava isso. Um teólogo americano, George Led, Jorge o Led. camarada já pregava o que a galera está pregando hoje. Led é Esse cara já pregava, poxa, ele já pregava isso há 50 anos atrás. Não, sim. não tem nada novo, mas Não. hoje a galera fica aí, sabe, porque está na mídia, porque está na mídia, porque está na mídia. Eu acho que essa pandemia, ela calou quem estava na mídia e deu voz para quem está no anonimato. Sim. Pelo menos eu tô percebendo isso, né? Tem A muita gente gente boa, tem vê. muito homem de Deus. Tu tá falando aí, eu tô O, lembrando. o, Pode falar depois. sim, o Coraiola, quando esteve pregando lá no aniversário da nossa igreja, quando a gente teve que estourar lá os bolsões de água, ele Sim. contou uma experiência que ele viu num congresso das Assembleias de Deus, um bambambam da Assembleia de Deus que ia pregar no congresso, e aí o camarada subiu ao púlpito e Deus não deixou ele falar. E ele disse assim, tem alguém aqui, eu não vou lembrar o nome, né? Fernando, vou dizer que é Fernando. Tem algum pastor aqui chamado Fernando da Sanfona? E aí o pastorzinho velhinho levantou a mão assim, vem cá, pastor, é o senhor que tem que pregar, não sou eu não. Olha isso E aqui. aí o pastor lá, o Fernando da Sanfona, tocou a sanfona dele e pregou lá, e pregou os quatro dias de congresso, e foi power, foi power. No final chegou o empresário e falou assim, pastor, o senhor contou aí que a sua igreja se reúne embaixo de uma mangueira. Não, eu quero construir o templo para vocês e o senhor tem que pregar nas nações. Eu vou pagar para o senhor todo mês viajar para uma nação para o senhor pregar a palavra. Ele virou assim para o irmão e falou assim, meu irmão, muito obrigado, mas Deus ainda não me mandou viajar para as nações e ainda não me mandou sair de debaixo da mangueira. Glória a Jesus. Fernando, É Paulo. quando eu ouço testemunhos assim, meu coração se enche de fogo, cara, porque a gente está precisando, o evangelho hoje precisa desses caras, Sim. esses pastores que a mídia vai ser uma consequência, que a fama vai ser uma consequência e não uma finalidade, sabe?
Eu tenho falado para Deus que se Ele quiser confiar um rebanho para mim novamente, pode ser uma igrejinha de 10 pessoas, numa cidade do interior, mas 10 pessoas que sejam apaixonadas por Jesus. Glória a Só Jesus. isso, Fernando. Só isso. Um Maravilha. coração apaixonado por Jesus, a gente liberta uma cidade, cara. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Eu estava ouvindo você falar, eu estava lembrando lá de 1 Reis 18, 18? Não, 19. Que quando Elias entra na caverna, Elias, a gente sabe que Elias era um cara, né? E no momento de reclamação, a voz do Eterno fala para ele que assim, ó, existem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, né? Ou seria assim, ó, não tem o seu poder, não tem assunção, não tem a sua fama. Mas assim como você, Elias, eles também ainda não dobraram o joelho a Baal. A É mídia, isso ela aí. tem que, então, a mídia, ela tem que ser uma plataforma para servir ao reino. Não nós sermos Para servos nos da servir. plataforma, né? É o humanismo, é a divinização do homem. Isso aí. Eu vou dar um testemunho lá da igreja que eu congrego, né? A Vida Plena de Itapema. O pastor foi para a mídia, muita gente indo, e muita gente tem aceitado Jesus, muita gente tem sido curada, muita gente tem sido. Abriu porta em meio à pandemia, porque o meu pastor ele viu essa questão como uma maneira de a mídia servir a Cristo e Cristo ser exaltado, né? Isso aí. Desse testemunho que você estava falando, né? Eu fui Isso, pregar numa igreja, Fernando. sim, pode falar. Não, não, termina que eu vou. Termina que eu. Né? Então, assim, Desculpa. eu também creio nisso aí. Quando nós temos um propósito para alcançar vidas, nações, Deus vai nos usar através da mídia. Não precisa ter 1 milhão me vendo, mas os 10, os 20, os Aham, 5, os 6, eles vão ser impactados, né? Porque aham. Deus, como você falou, meu pastor faz isso aí que você falou, devocional, tal, eu faço, você faz, minha família faz. Então, quem faz a devocional está cheio, e quem está cheio tem para dar, né? Isso aí. E a gente está pronto a dar. Agora, quando acontece esse contrário, como você mesmo disse, da divinização do homem, eu sou do fã-clube do profeta tal. Aham. Exaltado e adorado só não Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Entendeu? isso aí. Então, é como você falou, essa pandemia, ela está sendo uma peneira da parte do Eterno em relação à Aham. igreja, para que as pessoas venham entender o propósito dele. Amém? Mas conta aí, Jorginho, já estamos chegando no final, daqui a pouco vamos fazer 1 hora e meia de live, eu tenho que descansar, daqui a pouco nós vamos orar. Fique tranquilo, 1 hora eu vou fazer uma live com o pastor Jorge, a gente vai debater sobre um tipo de assunto aí. Vou ver se eu chamo mais um outro pastor e vai ser power. Mas dá aí, essa última aí que você falou. Aham. É que bate-papo com você sempre leva horas, né, Fernando? Quando você vem aqui em casa, você tem que vir com tempo que é pra gente Sem ser conversar, de né? sábado ou É. outro aí, tu sabe, né? Eu vou estar lá Ah, dando. beleza. Vamos almoçar junto Vamos aí. marcar sim. Isso. É, nossa igreja lá em Mesquita ajudava um missionário em... na cidade de Campo Formoso, sertão baiano. Aí a igreja lá fez aniversário e eu fui participar do aniversário da igreja, né? Aí fui de avião para Salvador, feliz da vida, 2 horas e meia, uma tranquilidade, né? Bom demais. Mas aí tive que pegar um ônibus para Feira de Santana. Aí 1 hora de ônibus para Feira de Santana. E aí em Feira de Santana, pegar um ônibus para o Ceará, porque Campo Formoso é divisa com Petrolina, em Pernambuco. Então, Hum, o ônibus que passa em Campo Formoso é o ônibus que vai para o Ceará. Fernando, aí eu cheguei lá no guichê, lá em Feira de Santana, e falei assim, eu quero comprar uma passagem para Campo Formoso
Ah, tá, o ônibus vai passar tal hora da noite. Eu falei, sério, isso era umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu falei, sério, mas 5 horas eu fecho o guichê aqui da rodoviária, que não era uma rodoviária, era só um guichê mesmo. Hum. E eu falei, eu fiquei sentado em cima da mala, cara, assim, eu falei, meu pai, vou ficar sozinho aqui. Isso aqui tá parecendo faroeste, só falta passar aquele mato rolando. Fernando, não é que passou o mato rolando mesmo quando ventou, Fernando? Aquele mato rolando, assim. Falei, meu pai. Aí peguei o ônibus passou 7 horas da noite, e eu cheguei em Campo Formoso no dia seguinte, de manhã, de madrugada para de manhã. Uma viagem, assim, super cansativa. Mas uma viagem maravilhosa, rapaz. Conheci um homem de Deus, pastor Otílio, uma igreja linda, né? E o pastor Otílio me contou, ele estava falando de mídia, como a mídia precisa ser usada para serviço do reino. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, acho que não tinha nem Orkut naquela época, Fernando, mas tinha a rádio, né? Sim. E ele tinha um programa de rádio, e aquele programa alcançava as cidades vizinhas ali de Campo Formoso, alcançava os vilarejos, né? Era a rádio local e alcançava os vilarejos e tal. E um dia bateu um homem lá na porta dele, tinha um programa na rádio, pastor Otílio, e bateu um homem lá na porta dele e falou assim, é aqui que mora o pastor Otílio? Sim, sou eu. Pode entrar, né? Sertão, né? Pode entrar, sem problema nenhum, né? O camarada entrou e falou assim, não, eu queria que o senhor fosse até a minha fazenda, eu queria que o senhor visse algo. Queria que eu, mas que eu queria que eu visse o quê? Não, o senhor tem ovelhas lá na minha fazenda. E ovelhas, é. E aí o pastor Otílio foi com ele de carro. Chegou lá na fazenda, ele era o fazendeiro, ele era o dono da fazenda, Fernando. Ele se converteu ouvindo o programa de rádio do pastor Otílio. Glória a E aí o Jesus. que ele fez? Ele construiu uma capela, comprou bancos e todo dia, no horário do culto, ele botava o rádio em cima do púlpito e a capela ficava lotada de gente É para muito forte, ouvir o pastor Otílio pregando. muito forte, muito forte. Fernando, Nossa, é muito forte isso aí. Muito tinha forte. uma congregação lá no interior do interior. Aí o que ele fez? Pegou um casal lá da igreja dele e mandou para lá. Os caras foram morar lá. O dono da fazenda construiu uma casa para ele, para esse casal lá cuidar das pessoas que tinham se convertido e estavam lá naquela congregação. Glória a Jesus. Então, o poder de Deus, quando tem que chegar, chega. É, Fernando, não é por causa da gente, Fernando, é sabe? É verdade. por causa da missão, é por causa do propósito. Quando é por causa da gente, vai ter, vai ter mídia, vai ter agenda, vai ter dinheiro, mas não vai ter o propósito sendo cumprido. E aí, Isso. Fernando, quando eu chegar diante do Eterno, no grande trono, o que, Olha que o aí. Eterno vai perguntar para mim? O que eu tenho na minha mão ou o que eu tenho no meu bolso? O que eu fiz para me alinhar ao propósito ou o que eu fiz para aparecer? Olha Isso vai aí. ser perguntado, Fernando. Sim, Então, é, o que é que vamos apresentar diante do Eterno? forte, forte. Eu queria te pedir uma coisa, meu amigo Jorginho. Eu queria que você desse uma palavra aí. Nós vamos orar por todas essas pessoas que estão aí na live, né? Amém, amém. Está orando por eles. Eu creio que esses testemunhos aí firmaram muito a fé deles. O intuito do projeto é esse, né? Eu, o Eterno sabe, não estou caçando ter milhões seguindo, não, mas eu quero que as pessoas conheçam isso daí. Esses testemunhos. A Conhecer gente sempre conversou sobre isso, né, Fernando? isso aí. Conhecer a vida de um pastor Fernando, que é. agora eu vou dar um testemunho a respeito do Fernando. Fernando sempre disse assim, Jorginho, se um dia Deus me der a oportunidade, eu quero dar voz para aqueles que estão no anonimato. Fernando Verdade. sempre falou isso, Fernando. Eu me sinto honrado por você ter me convidado. Honrado mesmo. Porque Não, hoje eu não tenho ovelha
Hoje eu não tenho discípulos, hoje eu não tenho seguidores, hoje eu tenho só uma palavra do Eterno. Nós estamos aqui por causa de uma palavra do Eterno. E eu confesso para você que a gente só não volta para o Rio e para a igreja que a gente tanto ama, porque a gente tem uma palavra de Deus para a região sul com relação à nossa vida. E a gente não pode abrir mão disso. Então a gente tem que ir até o fim, vivendo todas as consequências. E a gente louva a Deus porque a gente tem percebido que é Deus em todos os momentos. Você conhece, não preciso falar aqui, você sabe o que a gente vive, o que a gente passa, e é Deus. No Rio, eu com a Lília, nós tínhamos uma condição financeira muito boa, né? Confortável, mas a gente não vivia tão bem quanto a gente vive aqui com 0,0000000. Aqui a gente vive muito melhor. Eu não sei, eu não sei te dar uma explicação física para isso, mas eu sei te dar uma explicação sobrenatural para isso. A gente vive no sobrenatural, pelo Eterno. Vontade de voltar, humanamente falando, já tivemos muito. A gente tem uma igreja que nos ama demais, você sabe disso. Sim, você já pregou lá. A igreja mesmo fala, sabe disso. Que por eles vocês tinham voltado. É por isso que eu falo assim, o seu legado é muito grande. Você saiu dela, tem 3 anos, você faz culto online com eles de vez em quando, e o Guto que está lá, né, assim, meio que à frente junto com o presbitério, eles são os primeiros a falar, né, ó, pastor Jorge, quando quiser voltar, nós lhe devolvemos tudo. Ou seja, teve um legado de formar discípulos fiéis, que a gente vê discípulo aí que um quer tomar coisa do outro, mas não, eles estão prontos a entregar, ora, ajuda, e você diz assim, não tem um discípulo, não tem não sei o quê, mas a sua escola, graças a Deus, está funcionando, está ajudando pessoas. Então, meu amigo, sinta-se à vontade de liberar uma palavra e para a gente orar por essas pessoas. E eu tenho convicção, Jorginho, que assim que terminar essa live, vai começar um processo de muita honra, de fogo e de glória de Deus sobre a vida de vocês. Amém, eu recebo. E não tem como eu não falar, Fernando, né? Não honrar a nossa igreja lá do Rio, porque eles ofertam na nossa vida. Tem uma irmã também da igreja que oferta, alguns irmãos, né? Algumas pessoas, a igreja manda uma oferta, alguns irmãos mandam uma oferta. É claro que não é nem a metade do que eu e Lília ganhávamos juntos lá no Rio, né? E agora, quando eu fiquei doente, né, eu estava compartilhando com você, tendo que fazer esses exames, aí os exames são caros, eu não tenho plano de saúde, né? Não tenho mais, eu tinha no Rio, aqui eu não tenho mais plano de saúde. Os irmãos da igreja souberam, Fernando, mandaram todo o dinheiro dos exames, cara. Todo. E você sabe, lá a gente paga aluguel, né? Ainda não está tendo culto presencial, paga aluguel, todos os pastores são abençoados pela igreja. Ah, pastor, então sua igreja lá é rica. Não, irmão, as entradas não passam de 10 mil reais, não passam de 10 mil reais. A gente paga aluguel, manda uma oferta para mim, oferta de todos os pastores, igreja lá adquirindo bens, né, para a igreja, ajudando pessoas, como a gente sempre ajudou, eles continuam ajudando. Então, cara, é sobrenatural, Fernando, é sobrenatural. Tem, né? Eu não queria falar com eles, né, sobre a questão dos exames, mas eu não tive mesmo como pagar os meus exames. Não tive, Fernando. Porque se eu tivesse, eu não pediria a eles. Não pediria mesmo, porque eu sei que é tudo no 0 a 0, não sobra nada para o mês seguinte, né? Sim. E aí tendo que desprender, tirar deles assim, 600 reais, sabe? Mas, Fernando, não hesitaram.
tesoureiro ligando, pastor Guto ligando, pastora Aparecida ligando, não, pastor, a gente vai depositar agora e tal. E aí eu pude fazer os exames todos, enfim. Né? Então, tenho que honrar essa igreja, né, Fernando? Porque a gente já está aqui há 3 anos, né? E uma vez eu lembro que eu falei com eles, olha, eu quero deixar vocês livres, porque eu estou aqui e realmente eu acho que Deus não vai mandar a gente de volta, é daqui para outro lugar, mas eu quero deixar vocês livres para escolherem outro pastor, outra pessoa e tal. E eles, se vocês não quiserem mais mandar oferta para a gente, não manda mais oferta para a gente. E a palavra deles foi, pastor, mesmo que o senhor queira, a gente não vai cortar esse vínculo com o senhor, a gente vai continuar mandando a oferta e a gente continua, o senhor é o nosso pastor e a gente não abre mão disso. É muita honra, Fernando, eu não sou digno disso não, sabe? É muita honra, cara, isso é muito de Deus, né? Eu quero deixar para os irmãos aí que estão participando da nossa live que o princípio da honra traz consequências fantásticas no reino. Fernando, a honra, o dinheiro é sobrenatural, não é natural. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele nos tirou desse tempo presente e nos levou para o tempo futuro. Nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Nós não somos desse tempo. A nossa matéria é desse tempo, mas o nosso espírito não é mais desse tempo. Então a nossa economia não é desse tempo, a nossa paz não é desse tempo, as nossas bênçãos não são desse tempo, o nosso linguajar não é desse tempo, o nosso pensamento não é desse tempo. Nós somos de um outro tempo. Nós somos da eternidade. Nós já estamos na eternidade. E por um lapso de tempo a nossa matéria está aqui. Por isso que a gente pode chamar a existência as coisas que não existem, porque não existem nesse tempo. Na verdade, elas existem na eternidade, né? É bem, crente. Você que está participando dessa live, entenda isso, que você não é desse tempo. E sabe, Fernando, a gente tem que viver fora do nosso tempo mesmo, cara. Isso aí. A gente, aqui, por conta dessa condição financeira, a gente teve que aprender a orar por tudo, até por uma lata de sorvete de flocos. Isso foi uma experiência que a gente viveu aqui. Nosso filho queria sorvete, Pedro. E ele, pai, tem sorvete lá em casa? Falei, filho, não tem. Compra sorvete? Falei, filho, papai não tem dinheiro. Mas vamos orar. Você vai orar pedindo a Deus um sorvete. Aí ele, Fernando, Pedrão orou. Deus, eu queria tanto tomar um sorvete hoje de flocos. Me dá um sorvete de flocos. Em nome de Jesus, amém. Aí, Fernando, a gente estava voltando para casa, não lembro de onde estava vindo. Entramos em casa, quem está chegando? Meu pai. Viu a gente chegando, aí veio com uma sacolinha. Aí falou assim, filho, fui no mercado, lembrei tanto das crianças, comprei um sorvete para as crianças. Legal, né? É avô, sempre lembra e tal, não sei o que lá. Né? Onde é que Deus está nessa história? Quando Pedro pegou e abriu a lata de sorvete, falou assim, pai, é de flocos. Oh, glória! Era sorvete de flocos, Fernando. Avô sempre pensa nos netos, mas, Fernando, era de flocos o sorvete. Até o sorvete de floco deu mana. Mandou carne para ele, irmão. O que é um pote de sorvete de flocos para uma criança? Eu adoro essa frase, Deus não é gente, não. Verdade, Deus não é gente, cara. Deus não é gente. O outro dia aqui, Fernando, a Luísa. Luísa, conhece a Luísa? Luísa, pai, vamos comer hambúrguer? Falei, filha, não tem. Mas vamos orar. Ora aí pelo hambúrguer. Aí ela orou. Deus, eu queria muito comer hambúrguer. Fernando, ligou um rapaz lá da Inova. Pastor,
fiz um depósito para o senhor, tá? Não é muita coisa, não. Acabei de fazer a transferência, daqui a 30 minutos vai cair na conta. Fernando, depositou R$ 30. Para muitos isso é pouco, mas para quem está em missão isso é muito. Aqui perto tem o Gui Lanches. Estou fazendo até a propaganda do Gui Lanches. Você compra 10 hambúrguer com um Guaraná e se você retirar no local é R$ 30. O carro tinha gasolina, eu falei, não, você para aí que eu vou retirar no local. Pastor Jorge precisa 30 hambúrguer. Gente, são 2 adolescentes e um menininho e mais um casal de adultos. São 5. Se não for 10 hambúrguer, não rola. Amém, amigo. Vamos orar, que está muito forte essa live. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus te usar em oração aí, meu amigo. Amém, amém. E a minha bateria está acabando, cara. Acabei de ver aqui agora. Ah, meu Deus. Vamos lá, deixa eu ver se dá para... Espera aí. Não pode acabar a bateria. Acabar a bateria. Ô, pai. Espera aí, Fernandão. Estamos tranquilão aqui. Ah, tá. Vamos lá. Agora foi. Manda brasa. Opa. Aleluia. Isso aí, Fernando. Tá me deixando de cabeça para baixo? Oremos. Pai, em nome de Jesus, Glória a Deus. nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão precioso com o Fernando, nosso amigo, Aleluia. aquele que o Senhor usou para profetizar a nossa vinda para cá, aquele que, assim que chegamos, deixou sua casa com a sua família e veio aqui em Joinville nos receber, nos ver, estar conosco. Te agradeço, Deus, pela disponibilidade dele, o carinho dele comigo, com a minha família. O dia que os meus pais estavam aqui nos visitando, chorando, e ele disse, Jorjão, Steph, fiquem tranquilos, nós estamos aqui, vamos cuidar deles. Te agradeço, Deus, porque pela família do Fernando, a Márcia, Isabelle, Ariel, Ismael, te agradeço, Deus, por essa família tão preciosa. Pai querido, agora, por esses irmãos que estão participando conosco dessa live, desse momento, desse culto, que a tua presença, Deus, seja forte na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nós unimos a nossa voz, a voz do Jorge, o Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar pela saúde do Jorginho, que haja cura, haja poder, haja graça, haja libertação sobre a vida do Jorginho, curando ele dessas enfermidades que o assolam, repreendendo tudo aquilo que não te louva, em nome de Jesus de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor visite essas famílias que estão assistindo essa live, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado toda ordenança do inferno, que seja quebrado, Senhor amado, todo levante do inimigo, que toda fúria, retaliação, que todo espírito que trouxe enfermidade, medo, desespero, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, que haja cura, haja libertação sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós queremos terminar essa live profetizando o socorro do Senhor sobre a sua vida, por esses testemunhos de cura, de libertação, de providência, a virada, a providência do Senhor te alcança, que seja despertado essa missão, essa chamada, esse ministério que é sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre os seus filhos, em nome de Jesus de Nazaré, que caia por terra agora tudo aquilo que não venha de Deus, e haja providência, haja socorro, haja virada, haja bênção e recursos sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado por participar desse projeto. Sexta-feira que vem tem mais. Precisar de nós, pode nos chamar em bots. Obrigado. Esse vídeo vai estar aí no Face, para quem quiser ver, divulgue, e nós vamos estar
algumas vezes trazendo alguém, conversando, entrevistando, outras vezes nós vamos estar discutindo sobre algum assunto bíblico e você é o nosso convidado, tá bom? Muito obrigado, shalom a todos e até a próxima. Tchau, paz.